Antes do senhor chegar aqui para conversar com a gente falava sobre os países, né, que já estão à frente nesse assunto, fazendo a redução da jornada, percebendo uma produtividade maior. Agora há pouco eu vi até uma manchete na Folha de São Paulo de um empresário dizendo que ele era contrário a esse projeto, só que ele implementou a escala reduzida de 5x2 e viu a rotatividade diminuir. Então, assim, um relato de alguém que era contra e sentiu ali na pele, né, do dia a dia de trabalho, o benefício dessa redução. Eu quero te ouvir a respeito disso, levando em conta, né, os outros avanços no sentido de direito aos trabalhadores que já tiveram resistência do empresariado no passado, né? 13º salário, o Chico até falou em relação à escravidão, se a gente for olhar mais para trás. Você acaba de citar uma pesquisa do Banco Inter. Pois é. Banco Inter, que é controlado pela família Menin, que é a família da CNN. Família que foi noticiada como agente de trabalho escravo até outro dia nas suas empresas. Então é essa gente que tem feito esses estudos. E que já fez debates levando bastante gente do empresariado brasileiro. Exatamente. Vai lá, professor. Muito bem, eu começaria dizendo que a luta contra a jornada 6x1 é a mais importante questão que a classe trabalhadora, não foi por acaso, foi um jovem proletariado de serviços do Rio de Janeiro, traz nos últimos 40 anos. Por quê? Porque ela toca numa chaga, tá certo? Da sociedade brasileira, cuja origem você se referiu há pouco, né? Nós encontramos na escravidão. Um país que teve 4 séculos de escravização do trabalho afrodescendente, das negras e dos negros, brutalmente, tá certo? Adiciona um traço ainda maior a tentar qualquer coisa que diminua, tá certo, o sofrimento da classe trabalhadora. Se na Inglaterra, por exemplo, com a Revolução Industrial, foi a organização da classe trabalhadora, formando trade unions, chamados sindicatos, tá certo? Fazendo greves, depois criando o movimento cartista, a Carta do Povo. Só foi assim que se conseguiu reduzir de 18 para 17 horas, 17 para 16, 16 para 15, 15 para 14. Reduziu o trabalho infantil. Pela legislação inglesa era possível trabalho infantil a partir dos 14 anos, mas tinham crianças, né, de 7, 8, 9, 10 anos que trabalhavam nas fábricas. As mulheres frequentemente tinham parto, davam à luz nas fábricas, porque elas só poderiam não trabalhar quando tivesse uma previsão certa, tá certo, do nascimento, o que, por certo, não é fácil de se conseguir. Então é uma bandeira muito especial, tá certo? E poderíamos já levantar o primeiro ponto para mostrar como ela é forte. Nós estamos hoje na era da inteligência artificial, que os seus criadores chamam de inteligência artificial generativa. Eu estou publicando um livro que é uma provocação, estou começando a estudar esse tema também mais recentemente, que eu vou redefinir esta configuração. Eu vou chamar de inteligência artificial, entre parênteses, degenerativa, porque ela não é para geração, não é para a humanidade. A questão crucial é assim, a inteligência artificial, hoje, tal como ela é concebida, dominantemente, por grandes plataformas, tá certo? Que dominam hoje o mundo. A economia, a política, a financiarização. É para benefício da humanidade ou é para o benefício da acumulação das riquezas? Vocês são jornalistas, não é? Vocês sabem que é possível substituí-los todos, e a mim também, colocarmos aqui, né, robôs com inteligência artificial, eu respondo, vocês perguntam e esse programa ocorrerá quase como se fosse normal. Então, só para o primeiro ponto, como não existe hoje uma regulamentação rigorosa, porque é óbvio que da inteligência artificial tem coisas muito positivas, bastaria pensar na saúde. Mas, como ela não tem uma regulamentação, nós vivemos uma era de desregulamentação exacerbada e devastadora do trabalho, das plataformas e de tudo mais, também da inteligência artificial. Como é que eu faço para reduzir o impacto do desemprego que a inteligência artificial vai trazer, ou já está trazendo, em proporções que nem ela sabe calcular, nem a inteligência artificial é capaz de calcular, até porque ela não é tão inteligente assim, tá certo? A redução da jornada de trabalho
Se eu tenho uma jornada, tá certo, de 6 por 1, se eu reduzo para 4 por 3, eu vou ter uma redução de trabalhadoras e trabalhadores das empresas, nas fábricas, nos serviços, na produção lato sensu em geral, e na medida em que eu reduzo a jornada de trabalho, eu incorporo uma parte muito grande que está sendo expulsa pela inteligência artificial e uma outra parte que já está na informalidade há muito tempo. Não vale deixar de lembrar, Gabriela, que o Brasil é um país que a nossa informalidade é sempre ali perto de 40%. Uhum. Uma parte enorme, perto, quase 40 milhões de trabalhadoras e trabalhadoras estão aí ralando, né? Minha mãe dizia assim, o pão que o diabo amassou, entende? Sim. Passando, comendo o pão que o diabo amassou. Então, a redução da jornada de trabalho ela é muito importante. Primeiro, ela minimiza e enfrenta o desemprego. 2, ela me faz perceber que se eu reduzir o tempo de trabalho, sem reduzir salário, isto é crucial, Claro. Sem reduzir salário, eu posso ter um melhor tempo no trabalho e mais tempo fora do trabalho. Eu já cansei de entrevistar trabalhadores, inclusive mais recentemente entregadores, tenho me dedicado muito a estudar o tema das plataformas, da uberização do trabalho, da inteligência bom que a gente artificial. vai falar sobre isso também, professor. E Ótimo. o que acontece, tá certo? Eles dizem, eu chego em casa às 2 da manhã, não vejo minha filha e meu filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E saio às 6 da manhã, eles também não acordar. Esta é a realidade. Trabalham, muitas vezes, 7 dias da semana. Não são 5 dias, 6 dias, 4 dias, são 7 dias da semana. Né? Isso tem um embuste aí dentro que nós vamos tratar depois. Eles são pretensamente autônomos. É um embuste disso, vamos falar depois. A redução da jornada de trabalho também me possibilita, Gabriela, eu viver um pouco melhor na intensidade extenuante, porque eu acho que vocês já trabalharam em jornal. Eu nunca trabalhei em jornal, mas eu sou daquela geração, quando eu levava meus artigos lá nos anos 70 para a Folha de São Paulo, eu entrava naquela redação da Folha. Pronto, coisa os dois imensa, podem todo mundo falar de Olivetti, sobre isso. Olivetti vai falar porque você não era nem concebida nessa época, tá certo? Era Olivetti ali batendo, né? É jornada pesada. Agora imagine numa fábrica, na agroindústria e nas plataformas. Vamos falar das plataformas, porque este é o inferno a céu aberto, tá? E, por fim, nós podemos dizer que a jornada de trabalho me permite reduzir o tempo de trabalho e viver melhor o tempo fora do trabalho. A classe trabalhadora se folga um dia na jornada 6 por 1, tá certo? Porque tem aqueles e aquelas que nem um dia folgam, né? Muitos trabalham aqui, a grande maioria, muitos milhões de trabalhadores, mais de 40 e tantos milhões, têm jornada de 44 horas, tá certo? Os entregadores e os plataformizados é ilimitada a jornada, falaremos disso depois, né? A redução da jornada de trabalho. E eu diria mais, eu defenderia no parlamento, é que o parlamento, a gente sabe, nós vimos o colega falar pouco aí do parlamento, a gente sabe, né? Aquela coisa lá meio movediça, né? Lembro de um grande autor do século passado que fazia uma comparação com aquele solo meio movediço e que não cheira bem, digamos assim, né? É lá que vai ser votado. Então, as plataformas não brincam em serviço. Eu me lembro de uma declaração de um CEO dessas grandes plataformas alguns anos atrás, dois anos atrás, que ele dizia, nós corrompemos governo, legislativo, judiciário, né? E vamos levando. E, por fim, eu poderia dizer que quando eu reduzo a jornada de trabalho, eu começo a poder criar condições de ter um tempo melhor e livre fora do trabalho, e eu chego numa questão crucial hoje, não é? Eu vou produzir o quê e para quem? E aí a luta da classe trabalhadora se conecta com a segunda questão crucial do nosso tempo, talvez seja a primeira em termos de importância. Se eu pergunto, eu vou produzir o quê e para quem? Eu ponho o dedo na questão ambiental, porque eu não posso mais produzir com base em energia fóssil, eu não posso mais produzir pensando na agroindústria que é, digamos assim, gera o aquecimento global, energia fóssil, extração mineral, quer dizer, e a coisa vai. Então é uma questão muito importante. E o último ponto, Gabriel, eu estava vendo a televisão hoje, dos momentos de infortúnio daqueles que são quase notívagos ou um pouco notívagos, a gente liga a televisão para ver o que está acontecendo, né? Eu vi um senhor de uma dessas associações patronais dizendo que era um grande equívoco que está se fazendo com quem produz. Mas vocês aí, jornalistas, né, veem mais notícias aqui, conhecem
plataforma que o dono da plataforma trabalha nela? Não. Conhece alguma empresa, General Motors, antiga Ford, Toyota, Nissan, o que for? Conhece alguma no Brasil ou fora que os seus grandes diretores e donos trabalham? Não. Quem cria riqueza é a classe trabalhadora, não é o empresariado. O empresariado, todo mundo sabe, tem os que sabem, mas não falam, e tem os que sabem e falam. O que o empresariado faz é se abocanhar de uma parte razoável da riqueza gerada pela classe trabalhadora. Então, ela é crucial, essa bandeira. E não me surpreende que ela só sairá, Gabriela, se houver pressão popular, demanda social, num contexto eleitoral que ajuda. Porque o parlamentar aí pantanoso, que disser, não, sou contra, o Chico estava dizendo há pouco, aliás, sou seu admirador do tempo que você fazia crônica esportiva, viu, Chico? Opa! Eu adoro futebol, adoro futebol. Então, era quase no tempo da Olivetti. É quase do Olivetti, não tanto, a gente tem que dar uma enganada. Eu costumo dizer que eu comecei a estudar classe trabalhadora há 50 anos, mas eu era novinho, bem novinho. Muito bom, professor. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil e vai ter que ter pressão. Os sindicatos, por exemplo, têm que ser mais fortes. Né? As esquerdas têm que ser mais fortes. E se eu pudesse dar um pitaco aqui, não quero o projeto do Lula, não. Eu quero da Érica Hilton, 4x3. Está bom demais. Está bom demais. Gabi. Porque se eu começo a pedir... É que nem futebol, Chico. Se eu topo empatar, eu acabo perdendo. Ah, sim. Vai se eu quero ganhar... Se você vai na retranca, você acaba perdendo. Então eu tenho que ir para o avanço, 4x3 e vamos negociar. É a frase já que entramos no futebol, frase do Vanderlei Luxemburgo, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Vanderlei Luxemburgo. Filósofo Vanderlei Luxemburgo. Filósofo Vanderlei que não tem nada, que tem a ver com a Rosa do Luxemburgo. É verdade, que o avô dele era sindicalista. O avô era sindicalista e coloca esse batismo por conta dessa história. Da Rosa de Luxemburgo. Mas eu não sei se a Gabi já quer trazer o tema das plataformas, porque eu ia colocar, se faz algum sentido, Gabi, mas talvez não sei se você já quer encaminhar o próximo tema. Se faz algum sentido isso que os empresários dizem, não, num primeiro momento pode cair o PIB, vai gerar problemas, em que, assim, faz sentido isso no debate? É puro terrorismo? Seria importante ter o professor da Unicamp, que é um dos maiores especialistas em mercado de trabalho, não no mercado de trabalho, mas um dos maiores especialistas no estudo do trabalho, melhor dizendo, no Brasil. Faz sentido isso, né, Gabi? Esse terrorismo feito pelos empresários? É uma boa pergunta. Eu vou pedir uma gentileza, professor, que eu sei que o tema demanda, candente, né? A gente aprofundar muito, professor, mas a gente está com um tempo muito curtinho, então vou ter que te pedir esse desafio de ser um pouquinho objetivo nessa resposta. Mas quero muito te ouvir também sobre essa questão. Faz sentido? Faz sentido porque o empresariado sabe, tá certo? Que ele quer ganhar com base no que ele ganhou do tempo da escravidão. Ou seja, ele vai ter redução num primeiro momento de produção, mas vai aumentar a produtividade, vai incrementar a tecnologia. Veja bem, Rodrigo, desde a Revolução Industrial, que eles nunca quiseram ceder 19 para 18 na Inglaterra, de 18 para 17, 17 para 16. Então, é pura guerra, é pura luta de quem não quer, digamos assim, se desvencilhar de um passado escravocrata, brutal, tá certo? A classe trabalhadora hoje, mais de 45 milhões, tá certo? Podia dizer aqui pelos meus dados, né? Ela se encontra trabalhando mais quase 40 milhões, tá certo? Trabalhando, ou perto disso, trabalhando jornadas acima de 40 horas. É desumano. A tecnologia, e com isso eu termino, Rodrigo, ela permite que a produtividade aumente intensamente. Foi assim que o capitalismo inglês ou japonês, podíamos falar do toyotismo. A Toyota, como é que ela conseguiu dar o salto na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial? Aumentando a produtividade. Como é que se aumenta a produtividade? Incrementando o maquinário, e hoje nós estamos numa fase do maquinário informacional, digital, algorítmico e da inteligência artificial. Sim. Ou seja, a biruta está solta e a roda da produção não para. Tá? Então, é guerra ideológica do empresariado, para tentar assustar os trabalhadores e as trabalhadoras e, com isso, segurar. E sabe que tem o parlamento, boa parte dele, na mão, comendo ali do milho que eles jogam ali. Então, nós temos que fazer pressão. Excelente a resposta do professor, e acho que rapidinho dá para a gente passar
declaração do ministro do Trabalho, né, o Luiz Marinho, que diz que o governo perdeu a narrativa e o timing para tentar aprovar a regulamentação do trabalho por aplicativo, que é um dos temas que o professor disse que está estudando, né? E uma das bandeiras também do terceiro mandato do presidente Lula. Então, vou abrir aspas, a gente tem uma tela aqui dessa declaração do ministro Luiz Marinho. Ele diz: eu particularmente acho que nós perdemos a oportunidade de fazer esse ano o debate, né? Talvez nós tenhamos que deixar para o ano que vem, sair do calendário eleitoral para fazer esse debate. É uma pena, se tivesse aprovado o de motoristas, talvez nós teríamos resolvido já o de entregadores também, mas perdemos o tempo, perdemos o timing. E na semana passada tivemos protestos, né, e a mobilização da categoria, aí o governo e a Câmara acabaram recuando e decidiram retirar da pauta aquele projeto de lei complementar propondo a regulamentação do trabalho de motorista de aplicativo no Brasil. Aliás, há críticas até a esse próprio projeto, né? Tem gente que diz, olha, é o que nós temos, hoje não tem regulamentação nenhuma, e tem gente que diz, olha, mas essa regulamentação também é muito ruim. Ouvi pesquisadores falando a respeito disso. Acho que dá tempo bem rapidinho a gente passar por esse tema também, professor. Tá bem, Gabriela, você me faz um sinal aí, eu vou tentar ser bem conciso. Tá joia, eu levanto aqui o dedinho, professor. Tá ótimo. Não só perdeu o timing, como entrou tarde e errado. Ponto. Não vou perder mais tempo com o que o governo deixou de fazer. Sabe por quê? Há uma pressão das grandes plataformas no mundo, não é? Que pode ser assim definido. Não é? Tem alta margem de trabalhadoras e trabalhadores desempregados em quase todos os países do mundo, exceção dos países escandinavos. Ainda assim, se nós olharmos os imigrantes, nós vamos ver que não é exatamente como era há 30, 40 anos atrás. Muito bem, num contexto como esse, descobriram que seria possível, com alta tecnologia, no momento de crise econômica e com desemprego, empregar sem reconhecer a condição de empregado, assalariar sem reconhecer a condição de assalariamento, proletarizar trabalhadoras e trabalhadores sem reconhecer a condição de proletariado. Então, há uma questão crucial aqui, que o ministro do Trabalho não tocou nisso, porque esta é uma exigência das plataformas. Eu estudo esse tema, e não só no Brasil, porque por conta do meu trabalho de vínculo com universidades no exterior e com vínculo de um projeto que eu tenho aqui na Unicamp com o Ministério Público do Trabalho desta região, o papel do Ministério Público do Trabalho é cuidar e de ver se as empresas estão cumprindo direitinho a legislação ou não. Veja, Gabriela, o que diz a diretiva da União Europeia de 2024. A União Europeia determina, através da aprovação de 27 dos seus países membros, que as empresas de plataforma devem, aspas, reconhecer a presunção de vínculo empregatício pautado pelo que as legislações nacionais definem como direção e controle do trabalho. E pedem também que haja um controle e abertura pública dos algoritmos. Esta é a questão, os ingleses diriam, that is the question. Esta é a questão fundamental. Sabe o que diz o PL 152? Ele tem várias versões, né? Ela define, hoje, depois da terceira ou quarta versão, ela define assim, que o trabalhador de plataforma é uma aberração. E é preciso dizer, o trabalhador de plataforma é um trabalhador autônomo plataformizado. Na versão anterior, dizia que ele era autônomo e não subordinado. Muito bem, um trabalhador ou uma trabalhadora da plataforma, se ele recusa 3, 4 chamadas, normalmente 3, ele é bloqueado. Ele tem que explicar por quê. Se ele não explicar, ele é bloqueado. Se ele comete algum outro erro que a plataforma julga que ele cometeu 5 vezes, ele pode ficar bloqueado 5 dias. Ele não é autônomo. Autônomo, eu chamo aqui um eletricista, ele vem na minha casa, diz quando ele vai poder fazer o trabalho, quanto ele vai cobrar, quanto ele cobra, qual trabalhador. Vocês conhecem alguma plataforma que o trabalhador ou a trabalhadora determina o valor, o custo da... É tudo pelo controle algorítmico. Veja, e a União Europeia, né, Chico e Rodrigo e Gabriela, nós não estamos falando de países nem sequer social-democrata. Nós estamos falando de países e governos neoliberais. Não há mais social-democracia na Europa, e o que há de social-democracia é neoliberal. Até eles reconhecem que é preciso partir do pressuposto de que
O trabalhador de plataforma e a trabalhadora de plataforma tem que ter direitos, como a trabalhadora doméstica tem, como os professores e as professoras têm, como os jornalistas têm ou deveriam ter. Vocês estão numa profissão que é de vocês e eu acompanho também, por óbvio, debato, né? Como tantas outras profissões. Por que eles não têm? Esse é o segundo sacada do puro do Gaio, o golpe Frankenstein, tá certo? Essas empresas entraram pesado nas periferias, onde vale tudo. Aqui nós tivemos 4 séculos, né? Acho que o Chico estava falando antes, eu não ouvi, disse a Gabriela, 4 séculos de escravidão, então mais 2 de camboé. Eu chamo isso no meu livro, O Privilégio da Servidão, de escravidão digital. Porque agora quem me comanda é o algoritmo. E olha como é mais complicado, Gabriela, eu não vejo o algoritmo. Os trabalhadores do passado, quando se rebelavam com uma máquina nova, eles chegaram a quebrar a máquina, chamou-se ludismo, por conta de um líder deles chamado Ned Ludd, que foi, inclusive, condenado e morto em praça pública, para dizer, trabalhador não pode fazer isso é coisa... Né? A maquinaria é intocável. Pois bem, como é que eu faço para contestar hoje o algorítmico? Eu não sei. O algoritmo, só tem um jeito de brigar com o algoritmo, é quebrando meu celular. Ninguém é louco de fazer isso. Vai tomar na cabeça. Então, a questão crucial é, e este não é que perdeu o tempo, senhor ministro, não. Eu sei o país que eu vivo, eu sei que nós temos que ter juízo político, nós sabemos, mas não vem com engodo para cima da gente, não. Não vem com essa. É fazer o que a União Europeia está dizendo. Eu tenho que reconhecer e não dizer isto. Pressuposto de que é trabalhador autônomo não subordinado, depois que é trabalhador não subordinado, é mentira. Se eles não recusarem 1, 2, 4, 5 chamadas, eles não são mais chamados e perdem tudo. Vocês devem, termino com isso, você deve lembrar de 3, 4 meses atrás, uma dessas grandes plataformas resolveu cancelar aqueles trabalhadores, motoristas, homens e mulheres que tinham comprado um automóvel tipo novo. Por algum motivo o automóvel não se coadunava, mas ela permitia antes. Os trabalhadores entraram em pânico, né? Gastaram, sei lá, 150, 200, 300 mil para comprar o automóvel novo e a plataforma diz que não aceita. Tiveram que voltar atrás. Isso mostra que não existe autonomia. Senão o meu carro é problema meu. Eu tenho que ter o ano lá certo, que não pode ser um carro muito velho, mas até a marca é controlada. Então, e tem mais um ponto só que eu gostaria de chamar, que estava no artigo... Fechar, no artigo, professor, que a gente precisa... Esse é muito importante, 1 minuto, eu vou ser bem... Artigos da PL 152, ele criava a brecha para dizer, aprovado esse projeto, todo trabalho em plataforma pode ser guiado por ele. Aí sabe aquela frase célebre dita 2, 3 anos atrás no governo anterior? Aí é para abrir a boiada. Não dá para abrir a boiada. Então, tem que regular. É justo e digno que os trabalhadores não morrem mais de 1,3 por dia na cidade de São Paulo, motoqueiros, com dados subnotificados. Então, é por isso que essa questão é crucial. E por fim, último segundo, só não passou porque os trabalhadores fizeram, né, o break dos apps. Isso que nós temos que estar tentando. Né? É a organização deles que vai poder dificultar a vida das grandes plataformas. Muito obrigada, professor. Um prazer te receber aqui. Os temas importantíssimos, muito atuais e extremamente densos também. Né? Esse é o grande tema. Uma dificuldade aqui. É o grande tema. Ele falou, depois de 40 anos, é o grande tema no debate entre capital e trabalho no Brasil. É isso aí. Um prazer, professor. E se ele passar, não teremos mais nenhum trabalho, porque o Supremo está eliminando a CLT na medida que está julgando a pejotização de tudo. Relação de trabalho vai ser uma relação civil, como um casamento. Eu caso e descaso se quiser. Não é assim, não pode ser assim. Não é assim que funciona. Tem que ter pressão. Então, espero ter ajudado vocês. Tá? Foi um prazer para mim. Já fiz há uns bons... acho que uns 2, 3 anos atrás, uma atividade com vocês. Agora o Repeteco foi bom. Acertamos o horário, deu tudo certo. Um abraço a vocês. Tá muito bom, professor. Obrigada. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Um pouquinho antes aqui, já o professor Leonardo Trevisan está chegando para conversar com a gente. Eu queria passar por uma proposta da equipe responsável pelo programa econômico, Rodrigo e Chico, do Flávio Bolsonaro, planejando reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação. Uma apuração que é da Folha de São Paulo, você está vendo aí a manchete na tela. O que a equipe dele está fazendo? Não fala abertamente sobre essas medidas, mas desistiram
de um anúncio do esboço de um plano programado para o final de março. O Flávio já disse no final de fevereiro, né, que ele ia promover um tesouraço para equilibrar as contas públicas e também que daria para privatizar 95% das estatais. Eu não sei se você se lembra aí de um tal de Paulo Guedes que tinha essa mesma intenção, né? E aí, em março, o coordenador da pré-campanha dele, o senador Rogério Marinho, disse que as reformas da Previdência e trabalhista seriam revisitadas. Então, já tem uma reação que começou. O ministro das Relações Institucionais, o José Guimarães, disse que as propostas do Flávio podem comprometer áreas essenciais como saúde e educação também. O que tem acontecido é o Rogério Marinho, esse senador pelo Rio Grande do Norte, totalmente inimigo do povo, inteiramente inimigo da classe trabalhadora, ele tem soltado pequenas pílulas ali. O que vai ser realmente o programa do Flávio Bolsonaro. E ele solta para testar ali no mercado, os empresários aplaudem, a Faria Lima aplaude e o Flávio Bolsonaro tem sido questionado e tem fugido um pouco. Mas é o que vai valer. Eles têm feito esse laboratório para agradar a turma do dinheiro, soltando ali um trechinho aqui, outro trechinho ali, e o Flávio Bolsonaro tem sentido o efeito porque não tem sido bom. Ninguém quer mais aperto, não, tá demais. Sim, e Chico, é uma tática, claro, né, para você nomeia o interlocutor, que é o Rogério Marinho nesse momento, ele é o homem que vai dizer qual que é a real do plano econômico. A real é a aposentadoria não tem mais reajuste junto com o salário mínimo. Então é arroxo em cima de aposentado. Né? Nova reforma da Previdência. Igualando as mulheres com os homens. Né? Porque tem uma diferença hoje na idade de aposentadoria das mulheres e dos homens. A proposta da turma que já está aí, a turma de mercado, é igualar homens e mulheres. Só que o Flávio Bolsonaro não fala disso, ele deixa só o Rogério Marinho nos falando. 70 anos da aposentadoria mínima, idade mínima. Estão falando de chegar próximo tudo caminha para isso. Então, é um tremendo de um arroxo. As pessoas vão votar no Flávio Bolsonaro com essa discurseira de ele é um Bolsonaro mais moderado, etc., sem saber que o programa econômico é o mesmo programa econômico da época do Paulo Guedes. Então arroxo, não ter mais reajuste de aposentadoria ou ter um reajuste abaixo do ganho real, do salário mínimo e não ter ganho real, as mulheres serem prejudicadas numa nova reforma da Previdência e os homens também, mas mais as mulheres. Isso tem que ficar bastante claro. E privatizar, a gente está vendo o que aconteceu com a privatização no caso do aumento do petróleo. O Brasil perdeu a BR distribuidora, né? Perde a capacidade de fazer a comercialização, fazer o petróleo que sai das refinarias bater lá nos postos de combustível. E mais do que isso, privatizou algumas refinarias também. Né? Onde está mais caro o combustível no Brasil? Onde o Bolsonaro privatizou as refinarias. No Rio Grande do Norte, do Rogério Marinho, por exemplo, é um dos casos. A Bahia também. Bahia. Agora, esse debate tem que ser feito durante a campanha, ele vai acontecer, né? Deixar claro qual que é o programa econômico do Flávio Bolsonaro. É o programa do Paulo Guedes, você citou aqui, Gabi. Então, isso tem que ser debatido, tem que ser trazido à tona, porque eles estão operando dessa maneira. O Flávio Bolsonaro faz gracinha e faz oba-oba, né, nas redes sociais, enquanto o Rogério Marinho faz a conversa de adultos que o empresariado e a Faria Lima quer ouvir. É arroxo, é desregulamentação, é menos direito trabalhista, nova reforma da Previdência para ninguém mais aposentar de uma vez. Então, esse é o programa econômico que o Flávio Bolsonaro vai trazer, mas que está escondido. Precisa botar luz nesse programa econômico. Acho que esse é o grande debate que tem que ser feito durante a campanha, né? Até por isso o Flávio Bolsonaro logo de cara foi atrás do seu próprio posto Ipiranga, né? De uma espécie de Paulo Guedes dessa nova gestão, mas não conseguiu emplacar os nomes que gostaria. Até agora nada.